Olá, moçada! Nesse tópico de hoje, a gente vai entender o que é uma função exponencial. Nós vamos fazer a construção de dois exemplos de duas funções exponenciais, uma crescente e a outra decrescente, para que a gente perceba por que uma função se comporta de um jeito e por que a outra se comporta de outro jeito. E, finalmente, no fechamento, nós vamos fazer um quadro resumo aí com uma técnica rápida para a construção do esboço gráfico aí de uma função exponencial. Então, vamos nessa! Então, vamos juntos aqui nessa situação, problema, pegando essa questão de vestibular aí, para a gente entender o que é uma função exponencial. Vamos nessa! O número de bactérias em um meio duplica de hora em hora. Se inicialmente existem 8 bactérias nesse meio, ao fim de 10 horas, o número de bactérias será. Então, acompanha comigo aqui. Inicialmente, a gente tem 8 bactérias. Aqui, corre o tempo de 1 hora, o número não é mais 8. O número foi dobrado, então ele é multiplicado por 2. Quando passar mais 1 hora, esse número que vocês estão vendo aí, 8 vezes 2, já não será mais o número de bactérias, certo? Esse número será dobrado. Então, vocês estão enxergando ali o valor 32, né? Que é 8 vezes 2 vezes 2. Quando passar mais 1 hora, esse valor será dobrado. E assim sucessivamente. Então, aqui a gente já percebeu um padrão aí, certo? E a partir dessa montagem, a gente até já pode construir aqui uma lei, uma expressão algébrica aí, que me dá o número de bactérias em função do tempo. Que tal? Qual é o número de bactérias? Reparem, sempre tem o número 8 lá, que é aquele número inicial, né? E ele é multiplicado. Ele é multiplicado exatamente por quem? Exatamente pelo 2, né? Justamente porque duplica, então ele é multiplicado por 2. Sempre por 2 à medida que o tempo vai passando. Então eu tenho uma potência de 2 ali na verdade. Certo? Quando passa 1 hora, esse t vale 1. Quando passar 2 horas, esse t vai valer 2. Porque vocês vão ter dois fatores 2 aqui, né? Após 2 horas. Ó. Quando o tempo for 3 horas, vocês vão ter 3 desses fatores 2, que é o que vocês percebem aqui, né? E aí a gente acabou de montar a expressão aí que dá o número de bactérias em função do tempo em horas. Então, como a questão pede ao fim de 10 horas, o que a gente vai ter ao fim de 10 horas? Esse 8, olha o 2 na potência 10. Exatamente isso. Substituindo a propósito na nossa função aqui, quando o tempo for de 10 horas, é isso que a gente enxerga na nossa função, né? 8 vezes 2 na 10. Mas claro, aí para organizar a nossa resposta, conforme as alternativas, eu tenho potências de 2 ali. E a gente sabe que o 8 significa 2 ao cubo, não é verdade? E aí o 2 ao cubo vezes o 2 elevado a 10, conserva a base, somos expoentes 3 mais 10, 13. Opção correta, letra Euclides. Então a gente viu aí que com uma construção lógica de um texto bem interpretado, a gente já consegue dar a resposta da questão, né? Claro, não sem saber trabalhar com a matemática básica, nesse caso, um trabalho aí de potenciação. Isso vai se fazer extremamente necessário daqui para frente, certo, pessoal? Trabalho com potências, com as regras de potenciação e de radiciação. Vocês logo vão ver isso nos exemplos aí. Então vamos agora construir o gráfico da função exponencial aí, f de x igual a 2 elevado a x, y igual a 2 na x. Pessoal, vou fazer auxílio aqui, vou usar aqui como auxílio uma tabelinha e vamos atribuir alguns valores para x e verificar o resultado de y, combinado? Então vamos lá. Eu vou escolher alguns números-chave aqui para x, menos 2, menos 1, vamos colocar 0, 1 e 2. Mas é óbvio que eu poderia colocar qualquer número real ali em cima no x, né? E aí a gente já começa a perceber que o domínio da função é qualquer número real. O que acontece com o resultado aí? Vamos lá. Y igual 2 elevado a x. Bom, se o x for menos 2, quanto é que deu esse y? Esse y aí ficou igual a 1/4. Já temos um par ordenado. Sigamos. Se o x for menos 1, qual é o valor? 2 elevado ao expoente menos 1
Isso fica 1 meio. Se o x for 0, coloquei 0 aqui, 2 na 0, resultado é 1. Sigamos. O expoente do x, então, é a unidade, 1. Y igual a 2 na 1, y igual a 2. E, finalmente, eu coloquei 2 aqui, né? O que acontece, então, se o x vale 2? Eu tenho um y igual a 4. Aí estão, então, alguns pares ordenados bem definidos. Agora vamos marcá-los no plano cartesiano. Eixo x, eixo y, vamos lá. Plotando os pares aí, então. Menos 2 e 1/4. Um pontinho bem próximo ao eixo x, né? Próximo ponto, menos 1 e 1 meio. Um pouco mais para cima agora, né? Afinal de contas, 1 meio está por aí, né? Próximo par, 0 e 1. Em cima do eixo y. Depois 1 e 2, aproximadamente por aqui. Depois o 2 e o 4. Um ponto aí no primeiro quadrante. Vamos ver se ele está bem marcado. Está bem marcado, né? E agora, quando a gente ligar esses pontos, a gente percebe aí a natureza curvilínea dessa função exponencial, né? A gente percebe claramente aí que temos uma curva. Vou tentar fazer ela aqui. Aí está, um traçado muito próximo da realidade e a gente percebe aí uma função crescente, né? Vocês têm que se perguntar, e o que acontece quando a gente vai indo para a esquerda, ou seja, quando a gente pega um x cada vez menor, né? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto vermelho, por exemplo, né? Quanto é que vale ele? É só tu pensar num valor de x negativo ali, bem negativo, né? A função é 2 elevado a x. Pensa num x muito negativo, por exemplo, menos 100. É claro que não é ali onde eu marquei no segundo quadrante, né? Ele é muito mais para a esquerda, né? Mas vamos lá, um x igual a menos 100. Quanto é que dá isso? Que número é esse y? O número é esse, ó. 1 meio elevado a 100. Poxa, 2 na 100 é um número gigantesco. Ou seja, esse y é praticamente zero, né? Isso quer dizer o seguinte, ó. Olha o y aqui, ó. Quando tu põe um x muito negativo, o teu y fica aqui, ó, muito perto de zero. Por isso que essa tua linha cor-de-rosa aí, a linha da função exponencial, ela quase encosta o eixo x ali, à medida que a gente vai indo para a esquerda, né? Mas com certeza não vai encostar. Porque se encostasse, se essa função fosse para cá assim, ó, a gente teria que pensar, bom, então existe um valor de x que tem y0, que me dá um y0, né? Porque um ponto em cima da linha horizontal, em cima do eixo das abscissas aqui, tem y0, perfeito? Vejamos se o y pode assumir o valor 0. E aí, olha para essa expressão. Existe um valor de x que vai fazer o 2, que é base, se transformar em 0. 2 elevado a algum número aqui dá 0. Ó, 2 na 0 não, né? 2 na 0 é 1, né? Então, tu não vais conseguir um valor real de x que torne o resultado disso, que torne o y 0, né? É por isso que não tem ponto de corte com o eixo x, essa função que a gente estabeleceu ali, né? Que é a função y igual a 2 na x. Então, ela é uma função crescente, né? Porque a leitura do gráfico é para a direita, né? Então, a gente percebe que ela está subindo. Ela tem um domínio real, lembrando que domínios são os valores de x, né? Eu posso colocar qualquer número real aqui no lugar de x. E a imagem, aí os valores de y, a gente percebe somente valores positivos, né? São esses infinitos pontos cor-de-rosa aqui. Vocês percebem que o y, né? A imagem é sempre positiva. Então a gente pode escrever assim: qualquer número real positivo. O asterisco ali significa que o 0 está descartado, né? Bom, vamos aí para mais uma construção gráfica. Reparem que agora a função é um pouco diferente, né? Função 1 meio na x. Então a base é 1 meio. A base é um número entre 0 e 1. Isso é fundamental. Vamos aqui de novo atribuir alguns valores para x e ver o comportamento, ver o valor, o resultado, que é o y, o valor da função, né? Coloquei os mesmos valores aqui. Se tu não se sentires confiante com esses valores, atribua outros, ok? Vamos lá? A lei é y igual 1 meio elevado ao expoente x. E aí? X valendo, então, menos 2. Faz a conta aqui. Quanto é que deu y?
o menos vai inverter, esse y vai ficar 4. Perfeito? Próximo valor para y. Próximo valor para x, menos 1. 1 meio na menos 1, inverteu, 2 é o resultado. Segue, próximo valor para x, 0. 1 meio na 0, isso dá y1. Próximo valor de x, 1. 1 meio elevado ao expoente 1. Y igual a 1 meio. E, finalmente, das atribuições que eu dei aqui, quando x vale 2, eu tenho o resultado 1/4. Vamos agora plotar esses pares ordenados, verificar que se é suficiente para a gente entender o gráfico. E aí a gente tem o traçado. Vamos lá. Aí está. E da mesma forma que antes, vocês reparem aqui que há uma aproximação em relação ao eixo x. Existe um nome para essa situação. A gente diz aqui que o eixo x é uma assíntota horizontal. A assíntota é essa reta aí na qual a curva, a função, se aproxima em direção ao infinito, mas sem nunca, jamais tocá-la. E da mesma forma, pessoal, se vocês tivessem escolhido um valor de x que fosse um número entre menos 2 e menos 1, por exemplo, certamente vocês iam ter um resultado aqui, como um número aí, ó, entre... Parece que vai dar no 3, né? Mas com certeza a gente vai dizer que fica entre 2 e 4, né? Se eu pegar um número abaixo do menos 2, ó, onde é que ele vai bater na função lá em cima? Já começa a pegar bem lá em cima, a gente com certeza está enxergando aqui um valor de y bem maior do que 4, né? Esse é o comportamento da função. Pegou um valor aí entre 1 e 2? Com certeza o teu resultado vai estar aqui, ó. Abaixo do 1 meio, entre o 1 meio e 1 quarto, né? Porque o 1 quarto é quando o x vale 2, né? Pegou um valor de x bem alto? Pega um x bem alto, tu vai ter um valor muito próximo a 0 para y, né? Ó. O teu y vai estar muito próximo de 0. Duvidas? Vamos jogar aí um valor de x bem alto. Sei lá, 100. Quanto vale esse y? 1 na 100 é 1. 2 na 100. 2 na 100 é um número inimaginavelmente alto, né? E 1 dividido por um número gigantesco, com certeza é algo bem próximo de 0, né? Então aí está. A gente percebe, nesse caso, uma função decrescente, uma função, de novo, com domínio reais, né? Ou seja, qualquer valor de x real que a gente coloque aqui, a gente vai obter um resultado real para y, né? Mas a imagem, aí eu percebo, né? Os infinitos pontos cor-de-rosa aqui, ó. De novo, né? Só tem valor positivo aqui, né? Não tem 0, certo? Se não tem 0, asterisco. Só tem valor definitivamente positivo. Essa imagem dá para colocar assim também, ó. Do 0 até o mais infinito, né? Por que não escrever assim? Aberto aqui no 0, porque não tem 0 nessa imagem, né? É isso aí, meu povo. Então vamos agora verificar aí o que influencia efetivamente para a função ser crescente ou decrescente. Mas já reparem que isso tem a ver com a base da função. Vamos fazer um resumo aí. Bom, então a gente vai para o resumo final aqui, né, pessoal? Em primeiro lugar, na definição de uma função exponencial, essa base aqui ela é necessariamente maior do que 0 e também diferente de 1. Não adianta vocês quererem ter uma função do tipo 1 elevado a um expoente x. Isso não é uma função exponencial, né? Haja vista que qualquer valor que tu coloque em x aqui, o teu resultado de y sempre será 1, né? Então isso é uma função constante, certo? Então eu preciso respeitar isso sobre a base e, claro, preciso ter um x ali, um elemento do conjunto dos números reais, né? E aí, pessoal, como vocês perceberam ali pelas construções anteriores, a gente tem essas duas situações aqui dentro dessa função exponencial mais básica possível, ok? Quando a base for maior do que 1, a gente tem essa função com a característica crescente, né? Essa curva, tal qual a gente construiu antes. E se a base for um número entre 0 e 1, aí a função será decrescente. Atentem sempre ao eixo x, né, como uma assíntota horizontal. Então a função exponencial tem essa característica de possuir uma assíntota horizontal. Nesse caso aí dessa função mais básica possível é o próprio eixo x. Reparem ainda o ponto de corte com o eixo y, aqui que em y vale 1. Haja vista
o valor de x nesse ponto, né? É um x igual a 0. Então, vocês podem ver aqui na função, né? Se vocês colocam 0 aqui, b na 0, isso vai dar 1, né? Isso vai dar y igual a 1. É por isso que a gente tem aquele ponto em destaque ali no corte com o eixo y. Domínio da função, qualquer número real x. Imagem da função, então, valores de y reais, mas não tem o 0 aqui, né? Ou seja, reais positivos, né? Esses aí, então, são domínio e imagem. Estamos falando, novamente eu repito, da função mais básica possível, né? A função y igual a uma base elevado a x, né? Respeitem essa base como sendo um valor maior do que 0 e diferente de 1. Esse é o resumo. Dessa forma, pessoal, quando vocês se depararem com funções exponenciais básicas como essas que eu destaquei aí, vocês façam o esboço gráfico rapidamente, né? Observe essa primeira aqui, ó, uma base maior do que 1. Portanto, função exponencial crescente. Corte no eixo y em 1. Em 1, assíntota horizontal ali o eixo x, né? Olha o exemplo 2. É uma base aí entre 0 e 1. Então, essa função será decrescente. Assíntota horizontal vai se aproximando do eixo x, não encosta, né? Corte no eixo y no ponto 1. Olha o π aí, ó. π é um número maior do que 1. Bom, então a função é crescente. E esse ponto? Nesse ponto x é 0. Experimenta. Y igual π elevado na 0. Quanto é que deu y? π na 0 é 1, né? Y deu 1, obviamente, né? Finalmente o exemplo 4. Olha ali, 7 terços, né? Poxa, 7 terços é um número, é uma base, é um número maior do que 1. Então, o gráfico é crescente. É claro, pessoal, que essas 4 funções aí não são iguais. Mas o esboço gráfico é o mesmo, né? Elas não têm a mesma curvatura, mas são funções que passam aí pelo segundo quadrante e pelo primeiro, né? Então, em todas elas, o domínio é o conjunto dos reais, né? A imagem dessas funções aí, em todas elas a gente está vendo uma imagem positiva, né? Agora vamos mudar um pouquinho, vamos criar outras funções. Olha só, vem comigo. Vamos aí ao exemplo 4. Y igual a 5 na menos x. Pessoal, o expoente negativo pede a inversão da base, então aqui a gente pode falar em 1/5 na x. E aí, claro, aquela história, né? A base é um número entre 0 e 1, então a tua função será decrescente. Assíntota horizontal ali o eixo x, né? Agora, cuidado a essa função aqui, né? Cuidado com ela. Olha só, tem um mais 3, né? Se fosse só o 2 na x, a gente teria esse esboço aqui, né? Essa amarelinha aí, 2 na x. Mas o que esse mais 3 faz com a função? A gente já estudou isso, hein? E esse movimento vale para qualquer tipo de função. Se essa função 2 na x passa no 1, pessoal, quando a gente soma 3 unidades, a gente desloca a função do jeito que está, mas 3 unidades para cima, né? Então, em vez de passar no 1, a gente vai ter a função passando aqui em cima no 3. Então, aí está a função, ó. Então, o que 3 faz? Ele desloca exatamente 3 unidades para cima. Então, a gente vai ter essa função aqui, ó, aqui em cima. E aí a assíntota vai estar onde? Ah, se a assíntota de uma função 2 na x era o eixo x, desloca agora isso 3 unidades para cima, vocês vão ter essa assíntota passando aqui, ó, cortando o eixo y, exatamente aqui onde o y vale 3, né? Então a gente tem essa função cor-de-rosa aí, cuidado, não deixe encostar na assíntota, né? Aí está ela, essa é a função 2 na x mais 3 unidades. Está passando lá, cortando o eixo y, então, onde y vale exatamente 4. Olha aí, ó. Aqui, ó, 2 na x seria a função cortando o eixo y em 1. Agora, somou 3 unidades, deslocou para cima 3 unidades, corta lá em cima no 4. Valeu? Aí, agora ficou mais claro o esboço. Então, é importante sempre destacar a assíntota horizontal, né? Vamos para a próxima? Olha essa 6 aqui. Olha a base entre 0 e 1. Então, a função é decrescente. Mas isso seria a função 1/3 na x. O que acontece quando a gente subtrai uma unidade numa função? Ela se desloca exatamente uma unidade na vertical. Tá? Então, se 1/3 na x corta o eixo y ali em 1, a nossa função corta o eixo y onde y vale 0. Né? E a assíntota horizontal aqui, ó,
Vai estar exatamente aqui onde y é menos 1, né? Então essa função nunca vai atingir um valor menos 1 para y. Mas vai chegar bem perto, né? E essa número 7 aqui, 4 na x, já mentalizou, né? 4 na x seria uma função com esse esboço, né? Passando no 1 aqui. E se tu faz módulo na função, o que, que acontece? Olha, o módulo acaba com tudo aquilo que é negativo, né? A parte positiva permanece inalterada. Bom, negativa aqui não tem nada, né? Então a função vai continuar exatamente igual, né? Ela vai continuar do mesmo jeito, ó. Essa amarelinha, então, é a função módulo de 4 elevado ao expoente x. É isso aí, rapaziada. Forte abraço!